Bom dia, caros participantes do grupo Taubaté SP. Vamos dar duas explicações de assuntos que estão relacionados ao assunto principal das lives deste mês, que nós estamos falando do reino de Deus, que há de substituir toda essa ordem de coisas que acontece, onde estamos sob governos humanos, sendo governados por pessoas iguais a nós, e que, conforme a história já comprovou, não dá certo, né? O ser humano não foi feito nem para dirigir o seu próprio passo, né? Quanto mais para dirigir os passos dos outros, né? Então hoje nós vamos ver aqui sobre dois assuntos que estão relacionados ao reino de Deus. Depois, estas lives serão juntadas de acordo com que uma possa estar ligada à outra. Vocês vão ver que tudo faz nexo e todas elas combinam entre si. Vamos falar primeiro do Armagedon. Em poucas palavras, numa outra live futura eu falo mais sobre ele, certo? O Armagedon nada mais é do que a combinação desse sistema de coisas. Muitas pessoas quando escutam esta palavra, o Armagedon, já imaginam que vai haver uma guerra nuclear, né? Onde vai haver uma destruição incalculável, né? Inocentes morrendo, ou então imaginam um desastre nuclear, ou então imaginam um desastre natural, né, onde a Terra vai sofrer uma catástrofe inimaginável e a raça humana pode até ser destruída. Não é nada disso. A gente tem que ver que o Armagedon ele é mencionado apenas na Bíblia, e ele é um ensinamento bíblico, ele não é uma interpretação, sabe? Apesar da palavra só estar escrita apenas uma vez na Bíblia, né? Lá você pode lê-la em Apocalipse capítulo 16, número 16. Ela não é de forma alguma uma coisa terrível, né? algo que é para amedrontar a humanidade. Não, pelo contrário, ela é uma boa notícia. Por quê? Porque a guerra do Armagedon não vai destruir a humanidade, e sim salvá-la. Como assim? Por acabar com os governos humanos. Esta guerra vai salvar a humanidade por eliminar as pessoas más e deixar apenas as pessoas boas na Terra. Como era no princípio, né? Como antes de Adão pecar, só havia pessoas boas na Terra, apesar de ser apenas um casal humano. Se ele não tivesse pecado, seus filhos nasceriam como ele, pessoas boas, né? E o Armagedon também vai salvar a Terra, porque o ser humano atual ele destrói a Terra, né? Havendo só pessoas boas na Terra, não vai mais haver essa destruição indiscriminada de florestas, né? Esse monte de lixo, né? E esse monte e que por causa disso muitas doenças. Não vai haver um equilíbrio, né, entre a natureza e o ser humano. E o próprio Deus vai estar ali no meio, né, depois do Armagedon, né, depois que essa nova ordem de coisas for destruída. O que é o Armagedon? Esta palavra vem de uma expressão hebraica que significa Monte de Megido. Megido era uma cidade do Israel antigo. Mas o Armagedon não se refere a nenhum lugar literal da Terra. Essa guerra do Armagedon não vai se referir a um lugar especial na Terra. Não. Vai abranger toda a Terra.
Em poucas palavras, o Armagedon se refere à situação em que os reis de toda a terra habitada são reunidos contra Deus. Muitas pessoas não sabem, mas o que está acontecendo hoje em dia está servindo apenas para reunir os governantes humanos contra o governo de Deus. Isso aí vocês podem ler lá em Apocalipse 16:14. Agora, vamos falar de um outro assunto que também tem relação com o reino de Deus, que é a grande tribulação. A grande tribulação, ela antecederá o Armagedon. E ela também é um ensinamento bíblico. Ela não é uma interpretação para que você possa imaginar o que vai acontecer. Não. Ela não é. Ela é um ensinamento bíblico. E ela foi dita pelo próprio Jesus Cristo. Se você não acredita que haverá uma tribulação inimaginável, então você não acredita em Jesus Cristo. Ao responder à pergunta de seus discípulos a respeito do sinal da sua presença e da terminação do sistema de coisas, Jesus mencionou uma grande tribulação, tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco ocorrerá de novo. Leia isso lá. Mateus capítulo 24, versículos 3 e o 21. Entre esses dois versículos estão os sinais que Jesus Cristo disse para os seus discípulos do que aconteceria para que as pessoas vissem que ele estaria presente, né? Não de forma visível, novamente como um ser humano, porque conforme nós já vimos, ele já deu o seu corpo em sacrifício, ele não poderia pegar de volta, mas sim como um governante espiritual. Como revela uma comparação de Mateus 24, 15 a 22 com Lucas capítulo 21, do 20 ao 24, isto se referia inicialmente a uma tribulação que adviria a Jerusalém. O cumprimento se deu em 70 da Era Comum, quando a cidade foi sitiada pelos exércitos romanos, sob o general Tito. Isso resultou em grave fome e grande perda de vidas. O historiador judeu Joséfo relata que nada menos que 1.100.000 judeus morreram ou foram mortos. Ao passo que 97.000 sobreviveram e foram conduzidos ao cativeiro. O templo foi destruído completamente, contrário à vontade do comandante romano Tito. Os soldados romanos incendiaram o templo. De acordo com Joséfo, isso aconteceu no mesmo mês e no mesmo dia em que os babilônios queimaram o antigo templo neste local. O templo destruído pelos romanos nunca mais foi reconstruído. Uma grande tribulação como esta não ocorreu novamente e nem se repetiu em Jerusalém. No entanto, a evidência bíblica indica que a tribulação que sobreveio a Jerusalém em 70 da Era Comum apontou para uma tribulação muito maior que afetará todas as nações. Jesus continuou sua profecia descrevendo eventos que ocorreriam durante os séculos após a destruição de Jerusalém. Ele acrescentou que imediatamente depois da tribulação daqueles dias haveria amedrontadores fenômenos celestiais. E em Marcos capítulo 13, 24 a 25, Jesus disse que esses fenômenos apareceriam naqueles dias, os dias de hoje, depois desta tribulação. A que tribulação Jesus se referia? Alguns comentaristas da Bíblia
raciocinaram que se trata de uma tribulação que sobreveio a Jerusalém em 70 da Era Comum, embora compreendesse também que os eventos descritos a seguir evidentemente aconteceria em um momento que, do ponto de vista humano, estava distante. Eles raciocinaram que a expressão imediatamente depois envolvia a perspectiva de Deus sobre o tempo que isso levaria, ou que a certeza daquilo que estava para acontecer foi expressa de uma forma como se os eventos acontecessem imediatamente diante do leitor. Por outro lado, visto que a profecia em Mateus 24, dos versículos 4 ao 22, tem duplo cumprimento, será que a tribulação mencionada em Mateus 24, 29 e Marcos capítulo 3, 24 seria a tribulação que ocorre durante o segundo e último cumprimento do que foi predito em Mateus 24, 21 e Marcos 13, 19? De modo geral, visto que à luz da Bíblia parece que sim, será que as expressões usadas no texto grego permitem esta conclusão? Sim. Quando Mateus 24, 29 se refere a aqueles dias, e quando Marcos 13, 24 menciona aquela tribulação e aqueles dias, a gramática grega permite tal entendimento. Parece que a profecia de Jesus está dizendo que após o início da tribulação global, haverá fenômenos marcantes, como representado pelo Sol e pela Lua escurecidos, as estrelas caindo e os poderes do céu sendo abalados, bem como o cumprimento do sinal do Filho do Homem, o sinal da presença dele. Cerca de 3 décadas depois da destruição de Jerusalém, e com referência a uma grande multidão de pessoas de todas as nações, tribos e povos, o apóstolo João foi informado. Estes são os que saem da grande tribulação. Vocês podem ler isso aí lá em Apocalipse, capítulo 7, versículos 13 e 14. O fato de uma grande multidão sair da grande tribulação mostra que eles sobrevivem a ela. Isto é confirmado por uma expressão similar usada em Atos 7, do 9 ao 10. Deus estava com José e o livrou de todas as tribulações. Ser José livrado de todas as tribulações significa não só que conseguirá suportá-las, mas também que tenha sobrevivido às aflições pelas quais passara. É digno de nota que o apóstolo Paulo mencionou como tribulação a execução do julgamento de Deus nos ímpios, os maus. Ele escreveu: isto toma em conta que é justo da parte de Deus pagar de volta tribulação aos que vos causam tribulação, mas a vós, os que sofreis tribulação, alívio, junto conosco, por ocasião da revelação do Senhor Jesus desde o céu, com os seus anjos poderosos, em fogo chamejante, ao trazer vingança sobre os que não conhecem a Deus e os que não obedecem às boas novas acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 ao 8. O livro do Apocalipse mostra que Babilônia a Grande é a fera. Tem trazido tribulação sobre os santos de Deus. Portanto, conclui-se logicamente disto que a tribulação que sofrerá a Babilônia a Grande e a fera está incluída na grande tribulação.
Amigos, depois eu vou deixar o texto explicativo desta live com todos os textos bíblicos para que vocês, se desejarem, façam comparações. E também vou fazer aqui mais uma live precedente à live de domingo, que é a principal. Estamos falando sobre o reino de Deus. Nós vamos falar sobre o que é a Babilônia a Grande e o que é a Fera, né? Algumas pessoas religiosas localizam a Babilônia a Grande, né? Assim, por exemplo, tem pessoas que dizem que a Babilônia Grande é os Estados Unidos. Outras pessoas que dizem que a Babilônia Grande é a Igreja Católica. Tem outras pessoas que dizem que a Babilônia Grande são as igrejas protestantes. Na verdade, o que é a Babilônia a Grande? Na verdade, a Babilônia Grande, ela é o império mundial de todas as religiões que são contra Jeová. Mas as evidências disso a gente verá na live que precederá a live de domingo. E a fera? O que é aquela fera de 7 cabeças e 10 chifres? Mencionadas na Bíblia. E ela é um ensinamento. O que ela é? Nós vamos ver também evidências de que esta fera é o conjunto de todas as nações que governaram o mundo, desde o Egito, a primeira potência mundial, até a última potência mundial, que são duas antagônicas, né? É o Império Anglo-Americano, que sucedeu o Império Romano, e o Rei do Norte, que é a Rússia. Então nós vamos ver evidências disso na próxima live. Portanto, boa sexta-feira a todos e até lá.